A história do Quinzote começou pelo pai dele, Marcelino. Começaram a perseguir ele, né? Para matar. Tempo da revolta, né? Era tempo da Revolução, né? O pessoal não facilitava muito. Quinzote era um apelido de família e que normalmente era dado às pessoas que se chamavam Joaquim. O Quinzote era filho do senhor Marcelino e da dona Amélia. O pai dele era chimango, era governista no período do Borges de Medeiros. Em 1923, o Rio Grande do Sul deflagrou uma revolução entre maragatos e chimangos. Neste local existiu a casa onde morou a família do Quinzote. O Major Marcelino, a esposa, a Amélia, os irmãos e ele, o Quinzote. Ainda existe no local o poço, algumas árvores frutíferas de época e um pouco da madeira da casa que foi transformada em galpão. E a casa propriamente da época não existe mais, foi desmanchada. Mas o local era este. Numa tarde, estava só ele e a mãe em casa. A mãe já estava fechando a casa e trancando portas e janelas. Todo mundo tinha que se prevenir de ataques de grupos que passavam. E escapou uma potranca que era dele. E ele correu para pegar a potranca. E a mãe pedia que não fosse, porque era um período em que os piquetes estavam circulando por ali. E na região aqui era bem característico o grupo do Cardoso, que era um grupo maragato de bastante expressão. Ele disse que o Cardoso fazia muita judiaria, minha nossa. A inimizade entre o Cardoso e o Major Marcelino é uma inimizade decorrente das posições políticas de ambos. E isso já vinha desde 1893, quando o Major Marcelino teve atuação destacada. Para aí, guri. É o Quinzote, filho do Major Marcelino? Sim. Então venha comigo. Ele saiu atrás desse animal que disse que tinha escapado, né? E daí ele só colocou focinheira naquele cavalo e montou. E naquilo prenderam ele. Encontrou-se com o grupo do Cardoso, que voltava de Campo Novo, à procura de um adversário para executar em vingança de um companheiro que foi matado em Campo Novo. Pegou o menino, levou na direção do barrocão da Restinga e lá começou a interrogá-lo.
teu pai, guri? Fala logo! Eu não sei. Fala logo! Eu não sei! Minha mãe sempre comentava que ele era um guri que foi matado na maior judiaria. Levaram lá para um barrocão, dentro do mato, né? E lá eles passaram a interrogá-lo com ameaças para saber onde estava o pai e os irmãos dele. Como o menino não contava, ou porque não sabia, ou porque não quis delatar o pai e os irmãos, eles cortaram os dedos do menino. A junta, de certo assim, né? É. Aí eles tentaram abafar os gritos, cortando lã de um pelego e botando na boca do menino. Porque ele dava aqueles berros bem feios. Mesmo assim, o menino seguiu com gritos roucos, e já muito mal e sangrando muito. Quando eles viram que não tiravam nada, então eles castraram o menino Castraram ele vivo. E degolaram, por fim foi degolado, né? e jogaram num barrocão. Na manhã seguinte, a mãe, não encontrando o filho em casa, saiu à procura. Que a mãe dele foi direto lá na casa, passou na casa da minha avó. E a minha avó tinha visto, né? Aquele movimento daquelas pessoas que passaram de a cavalo, aquela turma de a cavalo que foram para aquele rumo. E saíram campear. Daí ele levou ela, foram mais ou menos para aquele lado, né? Diz que ela trepou para olhar para ver se enxergava onde estava aquilo. Acharam o quinzote dentro do barrocão, pichado, degolado e cortado, ensanguentado. Tudo isso foi feito para ele, né, lá. Ele foi pichado no barrocão, estava arruinado já, o homem, né, com mau cheiro, né. O Quinzote foi sepultado neste cemitério da Casa Branca, numa sepultura no chão, tendo como sinalização apenas uma cruz de madeira, que se deteriorou com o tempo, por isso não se consegue mais situar o local desta sepultura. Ele não teve túmulo, não houve velório. Segundo a memória popular, ele não foi levado para casa para atos funerais. Como ele foi matado ao anoitecer e achado no outro dia perto do meio-dia, ele veio direto para cá e providenciado o sepultamento aqui mesmo.
Alguns teriam dito que teriam ouvido seus gritos, né, se alastrarem pelas coxilhas em direção à Palmeira das Missões. O grito começou logo que ele morreu. A gente ficava assim pensando aquele grito tão desusado que dava aquilo no ar que tinha. E a minha mãe dizia que era o finado Quinzote. Não parecia a pessoa, aparecia só o grito. Um grito em cima do outro. Ele gritava. Quando os peões trabalhavam na cereal ali, ele gritava, até o trator travava. Porque vinha o gemido, vinha grito e o trator não funcionava. E dava muito medo na gente escutar aqueles gritos. Ficou um assombro na estrada, onde o povo passava, pertinho da onde mataram ele. Isso teve uma força popular tão significativa que eles mudaram aquele trecho de estrada e passaram a abrir uma estrada para baixo, para não mais passarem ali. Eu tinha medo, daí a mãe dizia, fiquem aqui então, vamos rezar, vamos lá no quarto, vamos rezar. Daí se reunia lá, né, tinha uma santinha, daí a gente ia. Como o fato causou muita consternação na população da época, eles costumavam vir e acender velas, trazer alguma flor, para fazer pedidos, por exemplo, quando estava fazendo seca, para que chovesse. Quando fazia muita seca, muito sol, nós íamos com as meninas dela levar água lá no túmulo dele, porque era a pessoa que morreu muito sofrida, né? Então nós íamos o grito, sempre gritando. Aí nós começávamos a botar um tempo de seca, daí logo chovia, nós tínhamos aquela impressão. Isso poderíamos colocar um certo mito que é criado em cima da pessoa por ela ter pago com sua vida e ter sido uma pessoa boa nos poucos anos em que viveu. Rezava e pedia, se fosse possível que atendesse. O fenômeno da religiosidade popular. Mas faz muito tempo já que foi, que ele parou de gritar. O Quinzote não gritou mais, porque tinha matado o Cardoso. Ali por 39 foi que ele parou de gritar. Os gritos do Quinzote eram pedidos de vingança. Foi feito um pequeno monumento de tijolo e colocado uma placa. Mas a placa já foi furtada, está só um monumento. É o que marca ainda o local, onde ele caiu e foi degolado. E disso, o que caracteriza hoje é que nasceu naquele local um pau de erva e ele ainda existe lá. Eu conhecia primeiro por ser uma história um pouco misteriosa. As pessoas comentam porque é a história do município. O pai do Quinzote, ele saiu para ir pra guerra e o irmão também saiu, então ficou só ele e a mãe dele numa casa. Ele foi à busca do seu cavalo, da sua potranca e encontrou os inimigos dele. E o Cardoso, assim, achou ele, né? E daí ele pediu onde que tava o seu pai e o seu irmão e ele não quis contar. Então eles cortaram os seus pulsos, seus dedos, seus tornozelos e o castraram. Ele tinha um grito, né? Que acho que esse grito foi quando ele foi assassinado. Eram gritos sofridos, assim. Porque ele estava sentindo muita dor, então no momento ele estava gritando forte, assim, pedindo por socorro, ou que alguém ouvisse para ir lá acudir ele enquanto havia tempo, ou não sei, né? Mas eu acho que apesar de gritar tanto, não deu certo.